todos devem se recordar que na semana passada o Supremo Tribunal Federal, STF, estava julgando uma ação que pode descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, né? Esse julgamento do STF tinha como base um caso específico de um indivíduo que foi preso por portar 3 gramas de maconha, e o seu resultado vai ter repercussão geral. Isso não significa uma legalização da maconha, é preciso deixar isso bem claro, né? Isso é outra coisa, o caminho ainda é bem longo até lá. Mas o que o STF estava discutindo é se a pessoa que for flagrada portando pequena quantidade de maconha, que se comprove ser para uso pessoal, se isso pode ser configurado crime ou não. Porque hoje, quem determina, né, quem é usuário e traficante, é a força policial, e todos sabem como que é essa abordagem, né? E quando se trata de uma pessoa pobre, preta e periférica, independente da quantidade de maconha, essa pessoa é presa e considerada traficante. Já quando é uma pessoa de classe média, uma pessoa rica, uma pessoa branca em bairros nobres, ela passa por usuário, né? Então, esse julgamento do STF serviria, na verdade, para deixar mais claro, né, até que tipo de quantidade o porte pessoal pode configurar para uso pessoal e isso não ser considerado um crime. O julgamento do STF não acabou porque houve um pedido de vistas na última sessão, ou seja, ele tem até mais 90 dias, o STF, para retomar esse julgamento. Por enquanto, a maioria dos ministros votou a favor da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, ainda vão ser acertados aí detalhes e tudo mais, né? Está por um voto para isso ser aprovado. Mas o julgamento foi suspenso por esse pedido de vista. No entanto, o Senado já reagiu. E o Senado reage de maneira totalmente conservadora na contramão do que vem sendo realizado em todo o mundo, né, Miguel? Todo mundo, todos os países do mundo, a maior parte dos países desenvolvidos, os países de desenvolvimento, etc., estão caminhando para cada vez mais tornar a política de drogas mais flexível e caminhando no sentido de descriminalizar a maconha. E aí, quando o STF finalmente dá um pequeno passo neste sentido, o Senado brasileiro vem com o atraso. E é o que acontece. Hoje, né, quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC, Proposta de Emenda à Constituição das Drogas, que foi apresentada pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E essa PEC proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de entorpecente em qualquer quantidade, né? Diz um trecho aí da PEC que coloca o artigo 5º da Constituição Federal, abre aspas, a lei considerará crime a posse e o porte, independente da quantidade de entorpecentes ou drogas afins sem autorização ou sem desacordo com determinação legal ou regulamentação, observada a distinção entre o traficante e o usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis a este último, penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência. Fecha aspas. Essa votação ocorreu de maneira simbólica, né? Ou seja, sem contagem nominal de votos, e na CCJ se posicionaram contra essa PEC os senadores do PT que compõem a CCJ, Humberto Costa, Fabiano Contarato e Jacques Wagner, né? Só para destacar aqui uma aspa do senador Fabiano Contarato, que é contra essa PEC que endurece a lei que trata sobre porte de drogas, ele diz o seguinte, abre aspas, eu fui delegado de polícia por 27 anos e essa PEC não inova em absolutamente nada. Sabe por quê? Nós temos uma população carcerária no Brasil, dados, ela saltou de 58,4% para 68,2% de pessoas pretas, de pessoas pardas. Nós temos aqui que um branco no Brasil, para ser definido como traficante, ele tem que ter 80% de substância a mais que um negro. É o Estado criminalizando a pobreza, criminalizando a cor da pele, fecha aspas. Declaração aí do senador Fabiano Contarato. Então, é isso, retrocesso, né, Miguel? Enquanto o STF chega próximo a um pequeno passo, né, para ter um tipo de lei de drogas mais moderno no Brasil, né, ainda que seja um passo pequeno, de se tratar sobre descriminalização do porte para uso pessoal, o Senado vem com uma PEC
totalmente atrasada, na contramão de todos os avanços que a gente vem observando em vários países do mundo. É isso, Miguel. E só para completar, foi aprovado na CCJ, matéria agora segue para plenário, ainda não tem data de votação, mas em breve deve ser votada como reação, antes até da retomada do julgamento do STF.